Bom dia, Deus abençoe a todos. 30 de novembro, terça-feira, estamos aí, partindo para o último mês, 31 dias, de 2021, outro ano, não difícil como 2020, mas bem, com muitos desafios. E nós estamos aqui mais uma vez com uma boa palavra para nossa meditação nessa terça-feira. Quero parabenizar o meu sobrinho Rodrigo, que completa hoje mais um ano de vida, e outras pessoas que a gente conhece também, que completam mais um ano de vida hoje. Meus parabéns aí para você. Hoje eu quero falar de um tema também bastante interessante, todo tema bíblico ele é interessante. Eu quero falar hoje totalmente curados. Vamos entender à luz da palavra onde esse tema quer nos levar, onde seremos conduzidos nesta manhã de terça-feira, que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida. Nós já estamos aí há mais ou menos 2 semanas falando sobre a questão da cura da alma, cura da mente, a consciência sarada. Estamos estudando toda quinta-feira sobre o coração e a consciência, curada. E nós estamos ministrando a igreja no domingo passado também. Quem viu aí o nosso culto online no domingo, que agora nós estamos no horário de 19 horas, Alguns irmãos não puderam vir para o horário do seu culto também, mas nós estamos aí batendo aí muitas pessoas, nesses 3 últimos anos, principalmente 2020 e 2021, muitas pessoas, por causa da pandemia também, pessoas que sofreram, algumas decepções, algumas coisas que vieram aí na mente, no coração, e deixou então, provocou, não só a doença física, mas também acabou afetando a saúde mental, a saúde psicológica, e nós estamos trabalhando aí nesse sentido, O pastor Fábio já está aí. Enquanto os irmãos vão chegando, a gente vai falando aqui. Depois os irmãos podem recorrer no canal YouTube ou no próprio Facebook para entender então o nosso tema de hoje. Então, totalmente curados é o nosso tema de hoje. E o nosso texto básico está registrado em 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 5, do verso 11 a 21. E eu vou fazer como nós temos feito nas últimas semanas, para remir, para ganhar o nosso tempo aqui. Bom, o nosso assunto então, nosso tema é a saúde da alma, totalmente curados. Mas quem está totalmente curado numa época, num tempo desse, num tempo em que os corações estão apreensivos, a pressão tem surgido de todos os lados, o ser humano está sendo pressionado de todas as formas. Se nós pararmos um pouquinho para cuidar da vida financeira, aí a gente olha para a economia, nenhuma expectativa. A gente olha para a área da saúde, falando no geral, a gente vê também, nós acabamos vendo que a saúde também está bem comprometida, principalmente a questão do atendimento público, dos hospitais, e o que a gente vê, o que nós estamos vendo no geral, é meio que a falência. Parece que todo o sistema está falindo, parece que tudo está se definhando, está desfalecendo. E é importante a gente parar e analisar tudo, olhar tudo à luz da palavra do Senhor, Aí Paulo, então, falando para os irmãos, se você prestar atenção no capítulo 5 aí, da segunda carta dele aos Coríntios, ele fala, do versículo 1 até o versículo 10, do versículo 1 até o versículo 10, o apóstolo Paulo está falando sobre exatamente essa questão do nosso corpo, da nossa vida, que tudo que nos acomete, tudo que não acontece conosco nesse plano de vida, a gente tem que lembrar que aqui é só como diz o pastor Jim, que é só uma antessala dos céus, e a gente tem que nós temos que prestar atenção para que essas coisas, essas doenças do tempo não venham nos afetar. Bom,
Mas quem é que está totalmente curado? O que realmente está curado em nós? A nossa alma, né? O nosso espírito, melhor. Nosso espírito está curado. Na cruz do Calvário nós somos justificados. E a nossa vida e a eternidade já começou em nós, a partir do momento em que nós somos justificados na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo então começa o versículo 11 dizendo o seguinte: olha, conhecendo o temor do Senhor, nós procuramos persuadir, mas a Deus já somos manifestos, e espero que também nas vossas consciências sejamos manifestos. Ele fala de uma forma muito peculiar, de uma forma muito particular, né, do poder do evangelho sobre a vida dele, do domínio, do controle do evangelho sobre a vida dele e, obviamente, sobre a vida de quem ele havia pregado. No versículo 12 ele continua: olha, recomendamos outra vez a vós, não recomendamos a vocês outra vez, mas dando-vos ocasião para vos gloriares por nossa causa, a fim que tenhais resposta para que se gloriem na aparência e não no coração. Versículo 13: porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Aí Paulo está meio que fazendo a apresentação do que realmente, né, do que realmente a obra de Deus fez através da vida dele. Mas no versículo 14 ele começa: pois o amor de Cristo nos constrange. Preste bem atenção a partir do versículo 14. Porque julgamos assim: se um morreu, todos morreram. Guarde isso aí. Versículo 15, né? Do versículo 15 ao 17, então, a gente pega aqui, então, o que a gente quer como a nossa meditação nesta manhã. Gente, falando mais abertamente, o que eu quero partilhar com você, quero que, né, seja a nossa meditação nessa reflexão nessa manhã, é que como embaixadores do amor de Cristo, nós temos que entender, precisamos entender de uma vez por todas, que todo o sistema de vida, toda a nossa vida, ela depende única e exclusivamente do poder, da manifestação do poder da palavra em nós. Não adianta a gente nós queremos forçar a barra e querer estabelecer o nosso próprio sistema de vida. Não tem como. Eu quero viver do meu jeito, quero fazer. Gente, a vida, nós não criamos, nós não fizemos, nós não projetamos a nós mesmos. Com a queda, né, lá no Éden, a coisa desencadeou uma série de problemas, surgiram, né? Começou a surgir uma série de problemas e nós temos que prestar atenção nisso aí, porque quando chegamos no Calvário, chegamos na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, né? A nossa vida, na verdade, começa ali. A minha vida, a sua vida, a vida verdadeiramente vida, né? Não é a vida simplesmente bios, mas a vida começa verdadeiramente no Calvário. No Calvário, aí Paulo, como Paulo falou aqui, no versículo 14, se Cristo morreu e nós estamos nele, nós morremos com ele. Mas a partir do momento que ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Aqui começa então totalmente curados, o nosso tema de hoje, totalmente curados. Só que o que eu quero trazer para vocês nessa manhã, né, na nossa meditação, é o seguinte: a nossa saúde psicológica, ou o nosso estado, a nossa condição de alma. Quando nós olhamos, eu comecei a falar que quando nós olhamos para o mundo, todos os lados que nós olhamos hoje oferecem o mínimo, ou às vezes nada de expectativa, de coisas boas para frente, para o futuro. Estou falando neste plano de vida, nessa situação que nós vivemos no mundo hoje, na situação em que se encontra o mundo hoje, a expectativa, olhar para o futuro, até assusta, é assustador.
E nós não podemos deixar as nossas almas mergulhadas, né, emersas neste mar de confusão, de incertezas, né? A nossa família, nós temos que proteger a nossa família, né? Eu percebo, né, como ministro da palavra do Senhor, eu percebo uma dificuldade de vislumbre, uma dificuldade de enxergar, de perceber a situação hoje. Às vezes eu olho para os casais, eu vejo aqueles momentos de relacionamento dos casais, as palavras que são desferidas, né? As palavras que são a forma de expressar são como golpes desferidos contra o inimigo. A sensação de um rancor, né, que não vem da palavra de Deus, que não vem, né, que não tem a sua origem, que não tem a sua raiz no Evangelho, porque o Evangelho, ele promove a paz para os que foram justificados. E aí você olha para a família, você olha para o marido e para a mulher, às vezes eles se tratam como se fossem dois inimigos. Você olha para pais e filhos, se tratam como se fossem rivais, como se fossem dois lados. A família às vezes está dividida como se existisse lado marido e mulher e lado pai e filhos, três lados pelo menos dentro de uma casa, uma divisão. Mas existem mais, às vezes quando tem mais de um filho, é como se fosse, né, a gente poderia acrescentar nesse perfil aí, filhos contra irmãos. É uma coisa horrorosa, uma coisa que... E tudo isso promove a falta de paz, tudo isso promove enfermidades na alma, enfermidades terríveis, né? Os irmãos podem notar, você pode notar isso, né? O marido, depois que se desentende com a esposa, tudo que ele vai fazer depois disso, o casal, tudo que ele vai fazer depois da discussão, depois do desentendimento, obviamente não vai ficar bem feito, não vai surtir efeito. Haverá uma expectação de insatisfação, de revolta, de tristeza, de angústia. E são coisas que adoecem a alma, mas só que na cruz do Calvário, o médico dos médicos, Jesus, ele veio operar em nós para que tenhamos a saúde completa, que sejamos totalmente curados. O Senhor, tudo que o Evangelho faz, tudo que Deus faz na vida do ser humano, é para que ele viva uma saúde, né? Uma saúde psicológica, uma saúde mental perfeita. É possível para nós seres humanos, para nós salvos em Jesus Cristo, para nós que temos a relação com o Senhor, é possível ter uma vida saudável nesse mundo turbulento, neste mundo desorientado, neste mundo loucão, neste mundo todo doido. É possível termos paz. O que Paulo está apresentando no texto aqui é exatamente isso, não é? Se Cristo morreu, nós morremos com ele, mas ele ressuscitou. Então nós ressuscitamos com ele, nós temos a vida. E a vida em Cristo é uma vida saudável. Então, quando nós chamamos o texto aqui totalmente curado, é falar nesse sentido. Então, a cura em todos os sentidos da nossa vida, ela é possível. Você pode ter uma família saudável. Você pode ter um marido saudável, você pode ter uma esposa saudável, você pode ter filhos saudáveis. Podemos ter filhos saudáveis. Lógico, pastor, isso tudo depende da palavra de Deus. Olha, tudo depende de Cristo vivendo em nós. Tudo depende do poder da palavra nos controlando. E nós não podemos abrir mão, né, de forma alguma, de sermos controlados, de sermos orientados, de sermos conduzidos por qualquer outra coisa que não seja a palavra do Senhor, que não seja a vontade de Cristo. A nossa vida, nosso sistema de vida é um sistema de vida baseado no Senhor Jesus. Pastor, mas o meu lar é um lar dividido. O seu lar pode ser um lar uno, pode ser um lar perfeito dentro dos padrões que nós entendemos de humanidade, né? Com a presença de Cristo, com Cristo reinando na minha casa, na sua casa, na casa de cada um de nós, nos nossos lares, havendo a comunhão, havendo o entendimento. É lógico, pastor, que as mentalidades não são, né? Não há um equilíbrio mental no sentido de que todos pensem do mesmo jeito. Aliás, eu sempre digo, já disse algumas vezes aqui, essa diferença que existe entre ser humano e ser humano é uma dádiva de Deus.
é fruto da graça de Deus ou da graça comum de Deus. Nós não poderíamos ser iguais, nós não poderíamos ter as mesmas capacidades. Não é todo mundo, se todo mundo fosse médico, já pensou se todo mundo fosse enfermeiro, já pensou se todo mundo fosse mecânico, se todo mundo fosse comerciante. Deus, ele já fez a coisa para ser do jeito que seria bem, que todos seriam os beneficiados. Dentro de casa a mesma coisa, a esposa não pode ser igual ao marido. Mas essa diferença tem que ser para o benefício da família, para o bem-estar da família. O marido às vezes é um pouco introvertido, a esposa é extrovertida. Precisa haver esse equilíbrio. Só que todo o equilíbrio ele precisa estar em Cristo. Ele precisa ser governado por Cristo. Nós somos portadores de 4 temperamentos, né? O sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. E nós temos todos os 4. Lógico que um vai sobrepujar, um vai, né, manifestar mais do que o outro. Mas nós temos os 4 temperamentos. E quando Deus criou o homem, Adão era 100% os 4 temperamentos, até pecar. O pecado promoveu esse desequilíbrio, mas o Espírito Santo, por meio da palavra, ele equilibra as coisas. O ponto de equilíbrio de todas as coisas na vida, para mantermos, para que Deus nos mantenha saudáveis, mantenha nossa alma, as nossas almas, nossos corações saudáveis, é exatamente a palavra de Deus. E Paulo está falando isso aqui, agora nós somos uma nova criatura, no verso 17. Por quê? Porque no verso 15 ele deixou claro que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Somos uma nova criatura. Então, se nós somos uma nova criatura, nós não vivemos mais, né? Nós não vivemos mais de acordo com o que a carne nos conduzia. Vivemos hoje de acordo com o que o Espírito de Cristo, que segundo a carne, né, nos ensinou a viver no Espírito segundo a carne, ou seja, na forma humana, fomos ensinados a viver. Então agora cabe a nós, a cada um de nós, na obediência à palavra, para viver de acordo com a palavra, para que sejamos abençoados com a graça ou com a bênção da saúde da alma. Gente, é impressionante a quantidade de gente que está sofrendo neste momento. A quantidade de pessoas que vivem, que às vezes não choram no sentido de derramando a lágrima, mas que estão com as almas, com a mente, com o coração sangrando, chorando lágrimas, choro de dor, de dores, de um sofrimento, né? Eu estava vendo ontem, a quantidade de suicídios. A gente nem pode ficar falando isso muito nas redes sociais, mas é horroroso a situação. Eu ouvi declarações de pessoas ontem nos canais das redes sociais, vi lá pessoas falando, olha, eu só não suicidei porque eu não tive coragem, porque nada mais me adiantava, nada mais importava para mim a não ser a morte. O ser humano naturalmente tem medo da morte, mas tem pessoas desejando a morte porque não vê mais solução para a vida, ou seja, estão com as mentes, estão com as almas doentes. E aqui Paulo está apresentando para nós, a Bíblia Sagrada está apresentando para nós uma saúde que nos leva a desejar não só a vida neste plano de vida, uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida alegre. Pastor, mas alegria neste mundo tão conturbado, meu irmão, o Senhor ele está nessa manhã falando comigo, com você, o seguinte: Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a sua alma, Ele tem o melhor para o seu coração. Pastor, mas só falar de coisas boas, meu irmão. Olha bem, você vai lembrar, você que lê a Bíblia, pelo menos, ou você que já ouviu, conhece a história, por exemplo, do povo de Israel no deserto. Gente, deserto é o pior lugar para se viver. Mas o povo de Israel teve uma vida, eles tiveram momentos difíceis. Como nós temos momentos difíceis. Tem momento em dia que a gente dá vontade de chorar. Tem dias na vida da gente que a gente fica meio assim, e agora? O que fazer? Mas nós temos que entender o seguinte, que nós temos o Senhor Jesus presente conosco o tempo todo. Nós temos uma palavra, nós estamos seguros. Nós temos um seguro de vida. Nós somos portadores de uma saúde interior. Nós temos direito, nós temos acesso a uma saúde interior. E essa saúde é a nossa garantia o tempo todo. Nós estamos ali no limiar
de coisas espantosas, como a Bíblia falou. Nós estamos chegando um momento de coisas espantosas sobre a face da terra. Mas e nós? Nós estamos, quem está vivendo em Ramsés, estamos vivendo como estava vivendo na terra de Gósen, na vila de Gósen, no vilarejo de Gósen, na região de Ramsés, no Egito. A praga, as 10 pragas estavam assolando todo o continente. Mas no lugar onde o povo de Deus, onde estavam as tendas do Senhor, havia paz. No lugar, no momento onde as trevas pairavam sobre toda a nação, mas no vilarejo onde o povo de Deus, as tendas do Senhor estavam estendidas, estavam armadas, havia paz. Meu irmão, Deus quer que haja saúde, que haja paz na sua casa. Deus, Ele trabalha de forma que o seu coração, que a sua vida, que a sua família, que os seus familiares sejam abençoados o tempo todo. Pastor, mas eu estou vivendo um momento difícil agora. Meu irmão, entenda que até nas dificuldades há uma ação de Deus. Às vezes os momentos que nós achamos que são para a destruição das nossas vidas, ou que é para os momentos que nós achamos que eles são os momentos que é o fim, que chegou ao nosso fim, que são terríveis os momentos, é exatamente nesse momento que Deus está fazendo alguma coisa para louvar, para manifestar, para glorificar o nome dele na sua vida e na sua casa. Até no momento que te falta alguma coisa. Agora, nós temos que ter o seguinte, na consciência de que, do verso que está aqui no verso 18, verso 21, que nós não lemos, é que o Senhor que nos reconciliou com Ele, através de Cristo, Ele, na verdade, nos reconciliou a gente. Se nós estamos reconciliados com Deus, significa que nós agora vivemos a vida de Deus, a vida de Cristo está em nós. Como a própria palavra de Deus declara, o que nós vivemos, ela tem que vir dos céus. O problema que às vezes também nos leva a sofrer é que nós, às vezes, queremos viver. Nós que já temos uma tendência, uma natureza, né? Já temos um futuro celestial, ainda estamos presos às coisas desta vida. E olha bem, o que nós temos que entender, de acordo com o texto aqui, é que, uma vez reconciliados com Deus, morremos, ressuscitamos, agora reconciliados com Deus, né, através de Cristo. Todo o nosso sistema, todos os conceitos da nossa vida, das nossas vidas, ele tem que partir também do Evangelho. Eles têm que partir da palavra de Deus. Eles têm que vir. Agora eu não posso ficar por aí, tem crente que fica por aí criando conceitos, arrumando conceitos, até algumas vezes acaba sendo envolvido em certos tipos de preconceitos, né? Porque querem formular seus próprios conceitos de vida, seus próprios métodos de vida. Nós só temos um método de vida, nosso método de vida é viver a vida de Cristo. É andar nos conceitos de Cristo, é pensar. É muito comum, mas eu não acho que é assim, eu não penso que é assim, meu irmão. Nós não estamos mais naquela época de ficar pensando, de ficar criando, de ficar inventando forma, métodos de vida, não. Já está tudo escrito, tudo bonitinho, muito arquitetado, bem elaborado na Bíblia Sagrada. O Evangelho, nós falamos às vezes como chavão, né? Como chavões, né? Porque a minha vida, né? A Bíblia é a minha regra de fé e conduta, é a única regra de fé e conduta para o crente. Tá, isso é uma verdade. Mas o que essa verdade tem a ver com a minha realidade de vida? A Bíblia é a regra de fé e conduta, mas eu tenho vivido por ela, eu tenho aceitado. Né? A Bíblia tem sido, né, verazmente rejeitada por muitas pessoas que estão na igreja. Muitas pessoas estão resistindo à palavra. Não, agora não, espera mais um pouco, deixa eu aproveitar a vida, deixa eu viver a minha vida do jeito que eu... Deixa eu curtir, né? Deixa eu dar, né? Meu irmão, não é assim. Não é assim. A saúde total, a cura total, ou a saúde total, né? Ou totalmente curados. Para eu estar totalmente curado, eu dependo. Já que o meu espírito está curado, agora eu preciso da minha alma, do meu coração e do meu corpo também vivendo dentro desse padrão de cura, desta cura. Por exemplo, a gente vai no médico, faz uma consulta, ele ministra, né?
os remédios, né, para combater aquele mal, né, se for diagnosticado algum tipo de mal. E aí o médico depois, né, dependendo do médico, né, principalmente se for particular, ele vai ter todo o cuidado de passar, olha, a partir de agora, a sua vida tem que mudar um pouquinho. Você que comia assim, assim, assado, você não vai comer mais isso, isso e isso. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É dentro do texto aqui. Às vezes nós queremos ser beneficiados numa situação, numa condição, mas nós não queremos, nós não estamos prontos, nós nos prontificamos a aceitar as imposições daquela situação. Aqui o texto está falando exatamente isso. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E tem uma turminha de gente dentro da igreja, principalmente, que é apaixonada com o passado. Tem gente que gosta do passado para alimentar e fica alimentando-se do passado, fica vivendo do passado, e tem gente que chega a delirar, mas como que o passado era bom? O passado pode até ter sido bom para você, mas ele não é o presente. Você não está vivendo ele hoje. O que você viveu lá atrás, você não pode viver hoje. O que você viveu quando você tinha 2 anos de idade, você com 20 anos de idade, você não pode viver a mesma coisa. E se você tentar viver, você vai atrapalhar a sua vida. Você vai viver tudo. O seu jeito de pensar com 4 anos de idade, com 5 anos de idade, não pode ser o seu mesmo jeito de pensar aos 22 anos de idade, aos 40 anos de idade, aos 50 anos de idade. O que o texto no versículo 17 está falando aqui é exatamente isso. As coisas velhas ficaram para trás. O ontem é ontem. O ontem, eu não posso tentar viver o hoje como se eu estivesse no ontem. Muita gente adoecendo psicologicamente por isso. Insiste, é uma obstinação, uma teimosia desvairada. Uma teimosia, né, sem medida, sem igual. Não porque eu nasci assim, eu fui criado assim. Às vezes tem na religião. A religião que a minha mãe ensinou foi essa. Eu nasci nessa religião, vou morrer nessa. E aí é a verdade. Nasceu nela e vai morrer nela. É morrer mesmo, porque já está morto. Toda pessoa que toda pessoa que tem medo de mudar, estou falando no sistema da vida comum, ele não prospera. Toda pessoa que tem medo de arriscar, ele não prospera. Toda pessoa que tem dificuldade em aceitar mudanças, ele não vai ser bem sucedido na vida. Na vida espiritual, é muito mais profundo isso. Se eu não aceitar que eu preciso ter um novo sistema de vida em Cristo, meu irmão, as maldições do passado, elas vão continuar como um fantasma nos assombrando. Tem pessoas que têm direito de paz, direito de felicidade, têm direito de um relacionamento perfeito, mas ele está preso ao passado. Inclusive, nós estamos fazendo um trabalho na quinta-feira de cura, nesse sentido. Abandone o seu passado, né? Tira o passado do seu cardápio, por assim dizer. Tira o passado da sua relação no seu livro. Se é um livro, vai lá e rasga a página. Pega lá a página e rasga. Ah, mas meu passado diz que eu nasci na religião fulana de tal, eu tenho que morrer nela. Vai lá e rasga essa página da sua vida. Faz isso, ó, rasga. Fala, olha, não é assim. Eu preciso saber o que Deus tem para minha vida. Porque Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus quer operar uma cura total na sua vida. Ele quer curar, ele já curou o seu espírito, ele quer curar a sua alma, o seu coração. Ele quer ministrar a cura até sobre o seu corpo. Porque, meu irmão, a maioria das doenças hoje, elas que acometem a humanidade, é exatamente por falta de paz, por falta de uma nova vida em Cristo, por falta de um novo relacionamento com o Senhor, por falta de uma vida substancialmente alimentada pelo Evangelho. Uma vida reconciliada com Deus. Porque uma coisa é impossível. Eu dizer que estou reconciliado com Deus, mas o meu sistema de vida, as minhas atitudes, as minhas ações, as expressões, as palavras que saem da minha boca, não fazem jus, ou não se acertam com o sistema de vida que Deus tem promovido para mim. Olha, gente, eu quero encerrar dizendo o seguinte: tem muita coisa boa para acontecer na sua vida. Pastor, isso é profético? Isso é profético.
Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus tem muitas bênçãos para operar no seu coração. Mas você precisa entender que você é novo, você nasceu de novo. Você nasceu da água do Espírito. Você não pode basear, você que nasceu da água do Espírito, não pode basear a sua vida no formato, na forma de quando você nasceu na carne e no sangue. Carne e sangue não fazem parte do reino de Deus. Eu não posso, você não pode, nós não podemos viver, né? Ah, mas eu penso assim, meu irmão, pelo amor de Deus, pare de pensar, em nome de Jesus, pare de pensar. Pare de ficar tentando elaborar, de ficar inventando coisas para a sua alma. A sua alma precisa só de Jesus. Precisa de uma boa relação com Jesus, porque você tem uma boa relação com pessoas. Às vezes nós perdemos oportunidades, né, de nos relacionar com pessoas ou de usufruir dos benefícios das pessoas. Uma coisa que eu tenho pedido a Deus para me ensinar a beneficiar, né, do que as pessoas têm de bom, porque de ruim a gente já vê naturalmente. Você já pensou se você conseguir arrancar da sua esposa o melhor que ela tem? Se você aprender a aproveitar isso, viver isso, já pensou se você aprender a aproveitar o melhor do seu marido, sem que interfira na sua relação com Deus? Né? Já pensou você poder aproveitar seu filho, aproveitar seus netos, você que tem netos, né? Nós que temos netos, né? Que coisa boa você abraçar, né, um neto, uma neta, né? Poder abraçar um filho, poder beijar um neto, poder beijar um filho, isso é bom demais. E às vezes nós passamos o tempo brigando. Ah, porque fulano tem que ser assim. Ele não tem que ser assim, ele tem que ser do jeito que ele é. E ele é exatamente que o Deus está trabalhando na vida dele para ele ser do jeito que ele tem, que ele é exatamente o trabalho que Deus está fazendo na vida dele, porque na verdade nós queremos fazer o trabalho de Deus na vida do outro, meu irmão, isso não vai acontecer. Deixa eu dar uma notícia ruim para você para continuar dando notícia boa. Isso não vai acontecer. Não vai. Ah, então eu vou deixar ele para lá, vou largar para lá. Não, meu irmão. Pesquise, explore a vida dessa pessoa. Pesquise, né? Entra no coração dele, você que nasceu de novo, entra no coração dele, entra na mente dele e procure descobrir aquilo que a pessoa verdadeiramente é. Avalie, analise, preste atenção no do jeito de ser da pessoa. Descobriu? Olha, ele tem isso e isso de ruim, mas ele tem isso aqui só de bom. Meu irmão, trabalha com isso de bom da pessoa. Avalie, elogie a pessoa, abençoe a pessoa. Porque, de repente, se você ajudar a pessoa a desenvolver o lado bom dela, que talvez é o menor, ou às vezes é o único na vida dele, vai acabar você ajudando a pessoa a desenvolver, a apagar, a aniquilar o que ela tem de ruim. Você vai incentivar a pessoa a apresentar o mínimo que ela tem de bom, porque Deus ele nunca exige muito. Lembra lá no deserto? Olha, ele tinha mais ou menos 15 mil pessoas, mas ele só usou 5 pães e 2 peixes. Nós podemos usar esse mesmo critério para abraçar pessoas, para conquistar pessoas. O que o seu marido tem de bom? Ah, meu marido é complicado, ele é assim, ele é assado. O que a sua esposa tem de bom? Ah, minha esposa é assim, é uma mulher brava e tal. Meu irmão, descobre. Na hora que você descobriu um único ponto. Você que nasceu em Cristo, que é nova criatura em Cristo. Comece a trabalhar, invista pesado naquele lado bom dele. Comece a elogiar o dela, e comece a elogiar do filho, a mesma coisa. Descobrir o lado bom do filho. Meu filho é problemático, ele não ouve, ele não tá... Geralmente a geração de hoje não quer nos ouvir. Isso é realidade, isso é fato. Mas nós temos que conquistar. Para tirar essa geração desse caminho lá que eles acharam, que eles acham que sabem tudo, que entendem tudo, que estão prontos para a vida e não estão prontos para nada. O que uma pessoa de 30 anos sabe sobre a vida? Nada. Não sabe nada. Ele começou a viver agora. Um rapaz ou um homem com 30 anos, ele começou a viver com 20 anos. O mundo começou a abrir para ele com 20 anos. 12 anos abriu as janelas. Com 18, com 20, que começa a abrir a vida. E eles acham que sabem, mas não sabem. O vislumbre que eles têm de vida é completamente distorcido, às vezes embaçado. Mas a gente está mais velho, a gente tem que tentar conquistar essa turma para levá-los à realidade da vida. Por que eu vi uma estatística ontem que a maioria dos jovens, a maioria das pessoas estão suicidando entre
12 e 25 anos. Gente, está na cara. Não precisa nem de ser inteligente, nem de ser psicólogo para saber disso. Eles estão começando, eles acham que estão começando a vida, mas nem começaram ainda. E nós que somos pais, que somos avós, temos que descobrir um lado bom e investir nesse lado bom para que a saúde seja total na nossa casa, para que a saúde seja total nas nossas vidas. Você que já foi resgatado, que já teve a mente curada, que está com o coração no processo desta cura, está na enfermaria de Deus, sendo curado, sendo totalmente curado, meu irmão, precisamos também ajudar a ministrar a saúde sobre a vida daqueles que não têm. Você pode ser, a sua casa pode ser a casa mais abençoada da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. A sua casa, a sua família, o seu relacionamento. Meu marido é doido, Jesus pode entrar no coração do seu marido. Jesus pode entrar no coração da sua esposa. Jesus pode entrar no coração do seu filho, fazer deles uma nova criatura, como fez em você. Se ele fez na sua vida, fez na minha vida, ele pode fazer na vida de todos que estão ao seu derredor. Nós temos que crer nessa verdade. Nós temos que crer nessa realidade. Que Deus, nesta manhã abençoada, possa fortalecer nossas mentes, nossos corações. Meu irmão, seja um ganhador, seja um conquistador, seja uma pessoa que envolve pessoas no seu ciclo de vida, seja uma pessoa que abençoadora, abençoe as pessoas, né? Seja abençoada, mas a pessoa está amaldiçoando, abençoe ela a si mesmo. Pastor, mas ela é difícil, ela é complicada, meu irmão. Você consegue, você consegue, você consegue, porque você precisa estar totalmente curado. Você precisa usufruir das bênçãos, da paz que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, né? Para os seus filhos. Né? Ore pelo seu filho. Seu filho está no quarto, meus meninos eram pequenos. Né? Eu sempre fui o último a deitar dentro de casa, quando meus filhos estavam em casa. Eu chegava na beira do quarto, meus meninos, levantava as mãos e abençoava cada um deles. Hoje estão fora da minha casa. Né? Cada um tem a sua família. Mas eu não deito sem lembrar, nome por nome, de filhos, de genros, da nora, que eu só tenho uma, né? Dos netos. Não deixo de citar nomes, de abençoar nenhum deles. Porque a bênção da vida deles é a bênção para a minha vida. Todas as vezes que você abençoar alguém, essa bênção que você ministrou sobre o outro, na verdade ela recai sobre a sua vida, muito mais forte, muito mais poderosa do que na vida do outro. Toda vez que você abençoar uma pessoa, inconscientemente saiba-se disso, que o maior abençoado é você e não aquele que você ministrou. Quando você dá uma cesta básica para alguém que está passando fome, dá um prato de comida para alguém que está passando fome, não se iluda. O que recebeu o prato de comida só comeu. Mas quem recebeu a prosperidade foi você. Quando você ora para uma pessoa que está enferma, ela vai ser curada. Geralmente ela vai ser curada. A não ser que ela tenha um pecado que não confessou, mas ela vai ser curada. Mas a saúde, a graça da saúde cai sobre a sua cabeça e não sobre a cabeça dela. Quando você prega o evangelho para o pecador, ele faz efeito no pecador e salva o pecador. Mas o maior efeito ele faz na sua vida. O crente, se todo crente tivesse essa consciência, todo crente seria pregador do evangelho. Né? Seria pastor, não. Ser pastor, ser presbítero é uma coisa. Estou falando pregador do evangelho. Para pregar evangelho não precisa ser pastor e nem presbítero, não. Tem que ser um salvo de Jesus Cristo, tendo a certeza da salvação, ser um amante da palavra de Deus. Pronto, pode pregar o evangelho. Pregar o evangelho, o que é o evangelho? Que o pecado mata, leva para o inferno e que Jesus é o único meio da salvação. Evangelho é isso. Se você tem isso, fala isso com convicção, você é muito mais abençoado do que... Por isso que a ordem é abençoar e não amaldiçoeis. A mesma coisa acontece quando você amaldiçoa alguém. A maldição geralmente não cai na pessoa, cai na vida daquele que a amaldiçoou, daquele que proferiu a maldição. Que Deus nessa manhã abençoe. Eu quero orar por você. Senhor, abençoe todos os lares representados, todas as famílias representadas. Que a bênção, a graça do Senhor, a manifestação do Espírito Santo, a unção poderosa recaia sobre a vida dos teus servos, daqueles que vão ouvir, daqueles que vão participar no canal YouTube. Que o teu Espírito Santo possa nesta manhã manifestar, que todos sejam agraciados. Abençoe os nossos familiares. Senhor, obrigado pela cura total. Obrigado pela saúde que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas. Nós oramos, Pai, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira, às 9 horas da manhã, neste mesmo horário.
se Deus quiser. Amém? Até mais ver.